muito difícil, né? Porque é um termo muito maleável, cultura. Principalmente no Brasil, que você tem uma cultura tão mestiça, né? Uma cultura tão diversificada. É difícil. Por isso que é difícil também se adequar a políticas públicas para qualquer lugar aqui no Brasil. Cultura é uma atividade, não só uma atividade, é um fazer, não só um fazer, é um experimentar que perpassa as diferentes esferas da vida social da população. Não é pichação não, é grafite. Se ela tivesse liberado para falar para a gente, tudo bem. Mas eu queria que a minha casa tivesse um muro desse tamanho. Pois é, pois é, eu ia adorar. De alguns anos para cá, sob o entendimento de que apoiar e criar políticas públicas culturais na cidade de São Paulo é essencial no que diz respeito à aproximação da população com a cultura, a Prefeitura procura desenvolver e nutrir projetos que ajudam jovens da periferia a dar visibilidade a trabalhos desenvolvidos por eles próprios. Políticas públicas de cultura têm uma certa trajetória aqui em São Paulo e também no Brasil, né? Essa história começa na década de 30, quando Mário de Andrade foi o primeiro secretário de Cultura de São Paulo, que era na verdade era o Departamento de Cultura, que é a origem da nossa Secretaria Municipal. Quando chega nos anos 80, mais ou menos, a gente tem um momento muito interessante que é a exigência ou a reivindicação de centros culturais, né? Final dos anos 80, começo dos 90, teve assim uma intensa mobilização em São Paulo pela reivindicação da montagem de centros culturais pela prefeitura, né? Casas de cultura, mas nos anos 2000 a gente viu uma novidade muito interessante, que é a emergência desse novo modo de agir frente à cultura, que é a transferência de renda, né, para grupos de jovens, para que eles mesmos promovam atividades culturais, desenvolvam projetos culturais, né? O programa surgiu no meio de uma série de discussões da Comissão Especial para a Juventude na cidade de São Paulo. Essa comissão, ela previu e realizou uma série de debates que ela entendia que era interessante, de temáticas conectadas com a juventude. Então, juventude e universo do trabalho, juventude e sexualidade, juventude e violência. Quando essa comissão fez a discussão de juventude e cultura, foi diferente. E isso fez com que a comissão resolvesse aprofundar esse debate sobre juventude e cultura, entendendo que cultura tinha uma importância muito grande para a juventude. E aí essa comissão descobriu o óbvio. Alguns óbvios eram que existia sim cultura na periferia, né? Eram jovens articulados em grupos ou em coletivos que produziam ações culturais. A gente tem dança de todo tipo, a gente tem teatro de todo tipo, e performance de todo tipo, e a gente tem uma qualidade muito grande de artistas aqui. Porém, essas ações tinham uma dificuldade de ter um impacto e uma força maior porque não tinham apoios, principalmente apoio financeiro. O que essa comissão percebeu? Que esses grupos não tinham apoio por alguns motivos. Uma das pesquisas na época, até apresentada pela Fundação Abramo, mostrava que mais de 80% dos adultos não confiavam nos jovens. Ou seja, a sociedade tem um olhar desconfiado, né, em relação às ações da juventude, entende como irresponsáveis, inconsequentes, etc. A outra coisa é que, como a maior parte desses grupos não era constituídos juridicamente, ou seja, não tinha um CNPJ, não era uma empresa nem uma ONG, isso dificultava o acesso a apoios, recursos, sejam eles públicos ou privados. E daí surge essa ideia do programa Vai, pensar uma lei que apoiasse grupos e coletivos, principalmente de territórios com menos equipamentos culturais, com menos acesso à possibilidade de evento, formação, etc., resumidamente, a periferia, não constituídos juridicamente, mas com uma ação, como eu já disse, realizada em grupo, e um apoio por meio de pessoa física. O Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais, VAI, foi criado pela Lei 13.540, de autoria do vereador Nabil Bolduc, com a finalidade de apoiar financeiramente atividades artístico-culturais, principalmente de jovens de baixa renda e de regiões do município desprovidas de recursos.
Uma das características do programa é a diversidade de linguagens, podendo abranger festivais, cultura indígena, cultura popular, circo, teatro, dança, capoeira, rádio, hip-hop, entre outros. O programa ele tem um calendário, né, que a gente costuma organizar, um calendário anual, né? Então, a primeira ação do ano é o lançamento do edital. Depois, logo em seguida, os projetos todos que são inscritos, eles são submetidos a um processo de avaliação, né? E aí, para isso, para avaliar os projetos, é convocada uma comissão. E o acompanhamento técnico, ele vai envolver o quê? Toda a orientação, né, de como fazer a prestação de contas, de como... Os grupos são muito independentes, eles tocam os projetos sozinhos, né? Eles não dependem da equipe, mas a equipe está sempre junto, tirando dúvidas, atendendo por telefone, pessoalmente, por e-mail. Há uma verba que a secretaria ela desloca para o programa, né? Ela já prevê para o programa, e então, no momento de avaliação, como é que a gente sabe que a gente vai poder avaliar 200 projetos ou 100, né? É de acordo com o total de verba que foi destinado para o programa. A importância do VAI, eu acho que ela está na descentralização da cultura. Então, quando a gente fala de uma cultura periférica, não é que a gente está levando a cultura para lá, porque já existe lá uma cultura muito forte. Então, tipo, se os projetos são de preferência feitos na periferia, são projetos que já se instituem em articular o que já existe lá. Então, eu acho importante que valorize e demonstre que a cultura não é só aquilo que está na TV ou que está no centro de São Paulo, né? Que é onde mais se centraliza a cultura, com a Galeria Olido, o Teatro Sérgio Cardoso, Centro Cultural Vergueiro, são todos próximos ao centro, né? Então, é interessante que se valorize essas iniciativas que estão fora do centro, fora dos olhos de todos, né? Este ano, o programa completa 10 anos. Diversos grupos já foram beneficiados através do fomento oferecido pelo VAI, e é possível perceber que muitos deles deram continuidade aos seus trabalhos mesmo depois do término do contrato com o programa, o que revela um traço interessante no cenário cultural atual. Políticas públicas de cultura dão certo. Quanto mais se criam políticas públicas, mais se exigem políticas públicas, sabe? É um mecanismo muito interessante de empoderamento da população e de cobranças do poder público. Por mais que seja o VAI, PROAC, Fomento ou qualquer outra política que nós conhecemos hoje dentro da cultura, ele não é a longo prazo, né? Ele tem um prazo para ser entregue e então ele fica bastante limitado, assim. Então, eu acho que é mais uma necessidade mesmo de criar políticas que se adequem às necessidades dos artistas e à demanda que a cidade precisa, né? Atualmente, eu participo de 2 projetos, né? Um deles é o projeto que se chama Grupo Clara, que é um grupo de estudos em artes do corpo. O Grupo Clara já conseguiu um PROAC de primeiras obras, que foi o único edital que a gente conseguiu até agora. Foi muito difícil para a gente dar continuidade nesse projeto que foi feito no PROAC. Então, porque o PROAC ele só deu 8 meses para a gente fazer um projeto de primeiras obras e a verba era de R$20 mil na época. Né? A gente fala, nossa, R$20 mil, recebemos R$20 mil, não dá para nada. Uma grana que, efetivamente, para a gente conseguir fazer um trabalho dentro da qualidade que o Estado precisa e que o Estado espera, a gente, infelizmente, eu acho que nós não conseguimos chegar nesse lugar. Aí eu tenho outro projeto, que é o Soul Locker, que é de dança de rua, que é uma dança específica, que é o locking. E esse projeto já conseguiu um VAI, ano passado. Foi um projeto maravilhoso de fazer. O VAI conseguiu adequar muito bem as nossas expectativas. Na época, eu acho que o VAI foi 25.500, se não me engano, naquele ano. E nós conseguimos fazer o projeto com R$21 mil. A gente tenta, né, visitar todos os projetos. A gente sempre diz assim que a gente só conhece mesmo o projeto depois da visita, porque o papel não consegue representar aquilo que é o projeto de verdade. É uma revelação. Eu aprendi a ser homem com o samba. Eu aprendi a ser um cidadão
aprendi cidadania com samba. Entendeu? Eu aprendi muita coisa. Aprendo, vou continuar aprendendo.